Oi, gente, eu sou a Suza Corini, do canal Cantinho Corini, e hoje a gente vai falar sobre autoestima. Chup, chup, chup. Coraline. Bom, vamos começar tentando conceituar o que seria autoestima. Autoestima seria o valor que a gente dá ao nosso autoconceito. O que seria autoconceito? Seria a forma como a gente se vê. E a autoestima seria esse valor que a gente dá a essa forma que a gente se vê. Entenderam? Bom, para a gente entender esse processo, a gente precisa entender que a autoestima está correlacionada com o nosso processo evolutivo. Antigamente, os hominídeos andavam em grupos para que eles tivessem uma maior chance de sobrevivência. Ou seja, criou-se aí o conceito de pertencimento. Se você pertence a grupos, a chance de você conseguir sobreviver é muito maior do que se você estiver excluído. E como que a gente consegue criar esse conceito de pertencimento hoje, Susan? Bom, esse conceito de pertencimento, a gente pode colocar aqui com uma forma mais didática a escola. Quando a gente vai para a escola, que é um dos primeiros grupos sociais que a gente faz parte, é a casa, depois a escola, né? A gente começa a tentar entender a dinâmica da escola, como ela funciona, como se dá, como sobreviver à escola. Quando a gente chega na escola, a gente tenta estudar o ambiente, a gente tem que entender como as coisas funcionam e a gente tenta pertencer a certos grupos para a gente conseguir lidar melhor com as situações cotidianas, né? Para a gente ter um auxílio ali maior dos nossos colegas. Esse processo de pertencimento, né? Ele tá em toda a nossa sociedade, faz parte da gente. E porque o ser humano, ele é um ser social e é muito mais fácil a gente sobreviver com outros grupos de pessoas do que a gente sobreviver sozinho. O que eu quero dizer aqui nesse exemplo é que a escola é um reflexo do que a gente vai encarar mais pra frente na nossa vida. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal para vocês aqui sobre a escola e como ela foi um ambiente tão tóxico para minha formação como pessoa. Bom, as escolas que eu estudei eram ambientes bem racistas e desde quando eu era criança minha mãe já sabia disso e ela trançava os meus cabelos para mim ir pra escola. Eu não tinha a liberdade de usar os meus cabelos soltos porque eu ia ser alvo de racismo dentro da escola. O que a gente precisa entender é que não era prendendo os meus cabelos que eu não iria ser alvo de racismo. O racismo ele se perpetuou na minha vida escolar, eu acho que durante toda a minha trajetória. De forma mais encobertas, de forma mais escancaradas, recebendo nomes ofensivos, né? Xingamentos ofensivos. E, cara, eu me lembro da minha primeira vez que eu me mudei, né? Pra Zona Sul. Eu tinha ido pra Zona Oeste, eu mudei pra Zona Sul e eu mudei de escola e eu precisei começar a quinta série em outra escola. E eu cheguei na escola e a primeira semana eu tava com meu cabelo natural, preso, né? Porque foi me ensinado que assim eu seria menos alvo de racismo, né, na escola. Então eu prendi meu cabelo e fui pra escola, legal. Eu lembro que uma garota chegou em mim e falou, depois, né, porque eu fiz um relaxamento no cabelo depois. Eu já tava planejando fazer isso com a minha tia e acabou que eu resolvi fazer o relaxamento no cabelo. E depois que eu cheguei com o relaxamento na escola, as meninas me olharam e falaram: Nossa, como você tá linda, como você tá perfeita, que cabelo maravilhoso. Ai, você não sabe, né? Mas quando o primeiro dia que você chegou aqui, começou a rolar um monte de comentários do tipo: Nossa, aquela garota, quem é aquela garota do cabelo duro? Quem é aquela garota do cabelo de bombril? Interessante. E se ela achou que isso ia me fazer me sentir melhor, me fez me sentir muito mais mal. Porque aquele cabelo era o meu cabelo, entendeu? Era o cabelo com o qual eu nasci. E era muito triste pensar que eu tava passando por um processo químico para mim sofrer menos racismo na escola. Porque era um ambiente que desestruturava totalmente a minha autoestima. Para muitas pessoas, a terapia é vista às vezes como algo supérfluo, né? Muitas pessoas não dão devido valor à saúde mental e emocional das pessoas, né? E, poxa, uma pessoa que viveu a vida toda assim, se escondendo de uma sociedade racista, como é que uma pessoa dessa não precisaria passar por uma terapia? Porque a autoestima dela foi totalmente destruída. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Às vezes a gente se dá tempo, se autoconhecer e entender quais cobranças são nossas e quais cobranças são das outras pessoas.
Essa cobrança aqui é uma cobrança da sociedade comigo ou uma cobrança minha? Será que eu me sinto mal com o meu cabelo? Ou é a sociedade que está se sentindo mal no fato de eu existir? E vocês devem estar se perguntando, Susan, o que isso tem a ver com autoestima? Bom, quando a gente está em um ambiente, quando a gente se situa em um ambiente, a gente precisa entender qual é a dinâmica desse ambiente. Então, a gente se compara, a gente usa a comparação como um instrumento para a gente compreender, para a gente tentar nos adaptar a agir de acordo com aquele ambiente. E a comparação, ela é uma ferramenta que ela tem tudo a ver com autoestima. Toda vez que você entra no Instagram, qual a primeira coisa que você vai fazer? Ficar se comparando às vezes. Você precisa entender como funciona a dinâmica daquele ambiente para você tentar se enquadrar a ele. A dinâmica de um Facebook é diferente da dinâmica do Instagram, que por sinal é diferente das dinâmicas de lives. Então a gente começa a tentar se familiarizar com isso e a gente age muito de acordo com o ambiente que a gente está, que a gente se situa. E se a gente não age de acordo com esse ambiente, as nossas ações não são reforçadas, e o que impede a gente de se expressar bem, de conseguir conversar e de conseguir se relacionar com as pessoas. A comparação, ela é um grande problema para a autoestima às vezes também, quando ela não é feita da maneira correta. Quando a gente simplesmente chega numa foto de uma pessoa linda e maravilhosa e fica, caramba, como essa pessoa é linda, nossa, como eu sou um lixo, gente, como eu tô um lixo, a gente começa a se comparar com essa pessoa de uma forma não saudável, porque a gente não precisa olhar uma pessoa, a gente não precisa se comparar a uma pessoa se autodepreciando, se cancelando. A gente às vezes tem que enxergar que aquela pessoa ela tem características incríveis e que ela é única ali e que eu também tenho características incríveis, que eu sou única aqui. E a gente precisa trabalhar esses conceitos pra gente não se autodepreciar e pra gente conseguir entender como as coisas funcionam, pra gente conseguir trabalhar a autoestima de uma maneira mais saudável. Um dos pontos principais para você entender tudo isso é que você tem que entender que você é uma pessoa única, que você tem qualidades únicas e que você vive uma vida e viveu uma vida cheia de pessoalidades. Você é um ser singular e você tem que compreender isso. Que graça teria o mundo se a gente fosse todo mundo igual? E nós não somos iguais. Nós queremos muitas vezes direitos iguais. Eu acho que esses dois termos se confundem bastante. Mas a gente está falando de uma sociedade que ela estabelece um molde em que a gente tenta todo o tempo estar seguindo esse molde e às vezes a gente tem que parar e pensar, será que o problema sou eu ou esse modelo de sociedade que exige coisas absurdas de mim? Às vezes a gente tem que parar para pensar nisso. E a gente às vezes tem que hipervalorizar muitas características que são suas. Você é o protagonista da sua história e só você pode contar ela. Esse modelo de corpo perfeito que a sociedade tanto exige da gente, não existe, né? Não existe. Mulheres têm pelos, mulheres vão ter seios grandes ou pequenos, elas vão ser gordas ou magras, né? É uma imensidão aí de diversidade física que a gente tem e que o padrão é um só. Quantas coisas a gente vai ter que fazer para ficar se enquadrando, hein? Um corpo malhado, gente, ninguém nasce com corpo malhado, tá? Ninguém nasce com corpo malhado. Toda aquela tonificação muscular, ela vem de exercícios físicos, de alimentação, entendeu? Então é algo que você tem que buscar, se você quiser ter, claro, né? Mas não é algo natural, é isso que eu quero dizer. A gente tem que passar a entender isso, a gente tem que passar uma caneta e começar a entender também o que são cobranças nossas e o que são cobranças sociais, tá? Eu vejo muitos vídeos de pessoas falando sobre mas como meu nariz era grande, sei lá o quê. Tá, isso é porque você se incomoda ou porque socialmente é imposto que narizes grandes são coisas feias? A coisa vai pro seu corpo. Às vezes você é muito magra, às vezes pra sociedade você é muito gorda. Tá, e aí, você tá se sentindo bem consigo mesmo ou é uma cobrança social e você tá foda-se, você só quer ser livre, você só quer ter o seu corpo, você só quer ter o seu próprio corpo e você só tá ali tentando existir, né? E não ser massacrada por essa idealização surreal que a sociedade cobra da gente. Então, eu acho que vem
bem por aí, né? A gente precisa começar a delimitar e a gente precisa começar a estruturar as coisas e desconstruir muitas coisas. A gente precisa começar a desconstruir as coisas. Você também tem o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo, tá? A gente às vezes tem que entender que a autoestima é algo que se conquista. Você não tem autoestima o tempo todo. Ninguém tem autoestima o tempo todo, gente. Tem dias que as pessoas olham pro espelho e se enxergam péssimas. Tem dia que as pessoas chegam e olham pro espelho e se sentem ótimas. E tem dia que você... E às vezes, internamente falando, às vezes você gosta do jeito que você lida com as coisas. Só que às vezes há uma cobrança externa social ali também que diz que você tá errado de agir assim, né? Que não é a forma mais correta, que não é a forma mais coerente. E é importante você entender isso. É importante você começar a entender e começar a se enxergar e começar a se autoconhecer para você entender os seus limites, para você entender como é que você funciona, como você lida com as situações e para você se hipervalorizar. Quando a gente se autoconhece, a gente começa a ver características que são nossas. A gente começa a hipervalorizar muitas características nossas. Isso é muito importante para um processo de consolidação da nossa autoestima. Autoestima é algo importantíssimo e não deixe ninguém tirar isso de você. O vídeo foi esse, espero que vocês gostem, deixem as suas experiências aí embaixo pra mim olhar, pra mim dar uma lida, aqui é um espaço nosso, então deixe os seus comentários, eu tô sempre aberta a feedbacks, e se vocês puderem me ajudar, deixem um likezinho, se inscrevam no canal e ative o sininho pra vocês estarem recebendo mais conteúdos meus. Beijinhos!